Uma aliança é uma espécie de contrato, é um pacto que tem as suas cláusulas e as duas partes. Na primeira leitura de hoje, Deus dá ao seu povo os mandamentos que são as condições, as cláusulas da aliança. Porém, numa aliança, um se dá ao outro. Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Eu sou o Deus que te fiz sair do Egito, da casa da escravidão. Os mandamentos são dados por Deus para garantir que aquele povo permaneça livre. Deus libertou o seu povo e agora Ele dá ao seu povo os mandamentos para que esse povo permaneça na liberdade, não volte a ser escravo. Os mandamentos são dados a nós para nós vivermos como filhos. E eles são justamente as condições da aliança para nós vivermos na amizade com Deus, para nós vivermos em comunhão com Deus. Quando nós andamos fora desse caminho dos mandamentos, nós saímos da aliança, saímos da comunhão com Deus e, portanto, caímos no pecado e na escravidão. Deus nos liberta, mas para permanecermos livres é preciso trilhar o caminho dos seus mandamentos, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Essas são as condições para que Deus seja o nosso Deus e nós sejamos o seu povo. No Evangelho, Jesus explica a parábola do semeador que nós ouvimos anteontem. Jesus faz uma meditação, uma homilia, uma explicação da parábola que ele contou. E ele, então, explica que cada tipo de solo é um tipo de coração, é uma atitude nossa diante da palavra de Deus, o modo como nós recebemos a palavra de Deus. Esses solos que recebem a palavra, mas a semente acaba não produzindo fruto, são 3 tipos. Aquela semente que cai entre os espinhos, a que cai entre as pedras e a que cai à beira do caminho. E os padres da igreja viam aí a tríplice concupiscência, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, o amor desordenado pelos prazeres, pelas riquezas e pelas glórias deste mundo. Então, os cuidados deste mundo nos impedem de acolher a palavra de Deus, nos impedem de viver a palavra de Deus, se nós vivemos apegados a essas coisas, aos prazeres, às riquezas e às glórias deste mundo. A palavra produz fruto naquele coração que se liberta dessas coisas. Por isso a necessidade de nós purificarmos o nosso coração pela mortificação, pela ascese, pela penitência, desses amores desordenados, dessas paixões desordenadas, para amarmos a Deus, para assim fazermos a vontade de Deus. Por isso a necessidade de obedecermos os mandamentos,
é o primeiro passo. Não pecar é o primeiro passo no caminho da santidade. É só a primeira etapa. E o nosso coração precisa ser purificado de todo afeto humano, de todo apego a essas coisas. Nós sabemos que Jesus, no Sermão da Montanha especialmente, levou à plenitude esses mandamentos. Então, os mandamentos, nós os lemos a partir do Evangelho, a partir da interpretação que Jesus deu a eles. Jesus aperfeiçoou esses mandamentos. Por exemplo, o mandamento que se refere ao sábado, nós não vivemos dessa maneira, nós guardamos o domingo, que é o dia da ressurreição. O mandamento que se refere ao adultério, nós sabemos que engloba todo tipo de pecado contra a castidade. Jesus ensina que quem odeia o seu irmão peca contra o 5º mandamento, que diz: não matarás. E assim por diante. Então, nós somos o novo povo de Deus, os mandamentos continuam válidos para nós, mas nós os lemos a partir do Evangelho, a partir de Jesus, a partir do Novo Testamento. E vivendo esses mandamentos, nós podemos alcançar a salvação. Mas para sermos santos é preciso ir além dos mandamentos, sermos generosos com Deus, amarmos a Deus. Então peçamos a Jesus que o nosso coração se desapegue desses afetos, que o nosso coração se liberte dessas amarras, porque recebemos um espírito de filhos e não de escravos, e o Senhor quer que sejamos verdadeiramente livres. E como diz Jesus, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então que Jesus, o Espírito Santo, nos façam verdadeiramente livres. E para sermos livres é preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Amém.